Ele vem de Curitiba, Paraná, está com total liberdade. Queridos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, quero manifestar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade honrosa de poder estar com os irmãos, ser tão bem recebido por esta abençoada igreja. Trago a saudação da igreja em Curitiba, onde servimos ao Senhor. Já transmiti o abraço ao pastor Antônio Domingos, do nosso pastor Wagner Gabi, nosso presidente em Curitiba. Eu quero agradecer a acolhida dessa igreja, a minha pessoa. Trago também a saudação da minha família, minha esposa, irmã Luísa. Ela não pôde estar presente devido ao trabalho. Ela atende como psicóloga e terça e quarta são os dias que mais ela tem pacientes para auxiliar. Então, por isso, ela não pôde aqui estar. Mas nossos filhos também mandam a saudação a essa igreja. Somos casados há 25 anos, faremos bodas de prata agora no mês de maio, e temos 2 filhos, o Lucas com 18 anos e o Gustavo, que fará neste mês 16 anos de vida. Eu quero louvar a Deus porque tenho tido a oportunidade de trabalhar em Curitiba desde a época do pastor Pimentel, e assim nós estamos servindo ao Senhor naquela cidade. Trabalhamos com a superintendência de evangelismo no nosso campo, atendendo todas as atividades voltadas à evangelização e discipulado em Curitiba. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar. Agradecer a Deus também pela vida do nosso querido pastor Gilson, pelo contato. Agradecer a Deus também pela vida do irmão Adonias, toda a equipe da mídia. Deus abençoe, obrigado pelo auxílio. Presbítero Luiz, também, que desde que chegamos aqui tem nos atendido de uma maneira muito carinhosa e especial. Nós vamos falar sobre esta temática, mordomia cristã, a bênção de quem contribui. A ideia dessas 3 ministrações que eu quero trazer aos irmãos é de fazer os irmãos entender que não existe bênção comprada. A bênção, ela é consequência de um coração que está alinhado com o dono da obra. E a gente vai entender isso. Então tem muitas bênçãos que nesses 3 dias a gente vai observar. Só o fato de participarmos da obra, a gente vai entender que já é motivo de nós glorificarmos a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 9, quando a Bíblia fala daquela contribuição que o próprio Davi entregou, quanto incentivou o povo a fazer em relação à obra de Deus. O povo vai contribuir de maneira voluntária, e o texto diz claramente que houve alegria no coração do povo pelo fato de estarem participando desta obra, participando daquele feito. Então veja que a primeira bênção não foi financeira, a primeira bênção foi a alegria espiritual, a celebração coletiva que invadiu o coração de todos os participantes. Então, quem contribui não é apenas um espectador. Quem contribui é um cooperador da obra de Deus. A gente vai ver também no decorrer dessas ministrações que há uma alegria no interior de cada contribuinte. Como assim, pastor Valdeci? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer que Deus, ele ama aquele que oferece, aquele que dá, aquele que contribui com alegria. Veja que não é só o fato de Deus amar quem o faz,
é a pessoa estar amando o que faz. Ou seja, o que fazer, o que desenvolver, o que realizar na obra de Deus deve provocar em nós prazer, deve provocar em nós satisfação, deve provocar em nós contentamento. Vamos ver também no decorrer dessas ministrações que tem bênçãos de provisão sobrenatural de Deus sobre a vida de quem contribui. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:8 que Deus é poderoso para fazer abundar na nossa vida. Este Deus, com certeza, agirá de forma espetacular, extraordinária na nossa vida. Então veja que a Bíblia deixa claro que não é promessa de luxo, mas promessa de suficiência. Ou seja, Deus será suficientemente o provedor da tua vida, o provedor da tua casa, o provedor da sua família. E você vai aprender a confiar mais em Deus, você vai experimentar o cuidado de Deus, não só no sentido comum, mas principalmente o cuidado especial de Deus. E você vai viver a bênção da provisão equilibrada, porque Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. E a medida de Deus é sempre melhor do que a nossa, porque Jesus disse que a medida que vamos receber é uma medida recalcada, sacudida e uma medida transbordante. Você consegue acreditar nessa palavra? Muito bem. Nós estamos lá na página de número 17. Se você puder localizar aí na sua apostila, a página de número 17, eu quero lhe convidar, por gentileza. Dá mais um cliquezinho, por favor, aí. Ok, obrigado. Na página 17 eu trago uma introdução e um breve resumo, né, do que é mordomia. Então olha para esse texto que está em tela e observe que Paulo, ele escrevendo à igreja em Corinto, a primeira carta, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. É importante a gente considerar, não vou fazer agora a exposição desse texto, mas é importante a gente considerar que quando nós pensamos em mordomia à luz da Bíblia, né, não podemos nos ater apenas pensando no sentido financeiro. Biblicamente falando, podemos asseguradamente dizer que a mordomia à luz da Bíblia é muito mais do que isso. Mordomia à luz da Bíblia é a gente viver com a consciência de que tudo pertence a Deus. Tudo é do Senhor. E quando a gente procura ter esse entendimento, essa compreensão, vou pedir lá a ajuda da mesa, por favor. Dá um cliquezinho para mim lá. Mais um, por favor. Então, o que é a mordomia, né? Mordomia traz a ideia de administração de bens, e bens que pertencem a outra pessoa. A raiz da palavra traz a ideia de maiordomos, ou seja, é alguém que é responsável pela casa. Responsável no sentido de administrar. Não é dono, ele administra. Não é dono, ele está gerenciando. Então veja que a ideia que nós temos que ter a respeito da administração é alguém que está cuidando, alguém que está sendo o responsável, alguém que está administrando.
E eu peço a ajuda da mídia, por favor, mais um cliquezinho lá. Ok. Clica de novo, por favor. Ok. Aí a raiz da palavra do grego, oikonos, ou oikonomos, que quer dizer oikos casa, nomos administração, então é o administrador da casa de outro. Então, se nós entendermos o que a Bíblia tem a nos ensinar, a gente vai compreender pelo menos 3 palavras-chave que representam muito bem o que é mordomia: responsabilidade, fidelidade e prestação de contas. Então a gente precisa entender que cada palavra, cada ato, cada momento que a gente está vivenciando e desfrutando na presença de Deus aqui nessa terra, a gente vai ter que prestar conta. Paulo diz que cada um terá que dar conta de si mesmo a Deus. Paulo fala para a igreja que nós vamos um dia, inclusive, comparecer perante o tribunal de Cristo. Isto significa dizer que haverá mesmo uma prestação de conta. Então, para entendermos de maneira muito simples, muito prática, a gente precisa trazer à nossa memória que Deus é o dono e nós apenas mordomos. Dá um clique, por favor, lá. Mais uma vez. Ok. Você pode repetir o que está na tela? 1, 2 e 3. Diga mais uma vez. Diga a terceira vez. Ok. Então, quando nós entendemos que Deus, Ele é muito mais do que um abençoador. Deus, Ele é, na realidade, o Criador. Ele é dono, ou seja, o proprietário titular de tudo que existe. Vou te lembrar do Salmo 24. De Deus é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela habita. Então veja que o texto está muito claro. Ele é dono da terra, de todas as riquezas minerais. Ele é dono de todos os seres víveres. Ele é dono de todas as plantas. É dono da terra e da sua plenitude, ou seja, todo ser volátil que enche os ares, todos os seres aquáticos que povoam os mares e os rios, todos os seres terrestres que transitam pelos campos e pelas florestas. Tudo pertence a Deus. E o texto é claro: Deus é dono do mundo e de todos os que no mundo habitam. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que Deus é o proprietário de todos os seres humanos de todos os tempos, desde Adão até a pessoa, a criança que está agora nascendo este horário em alguns tantos hospitais mundo afora. Deus é dono de todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, todo morador de Guarapuava, Deus é dono. Todo morador de Curitiba, Deus é dono. Todo morador do estado do Rio Grande do Sul, Deus é dono. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente entendendo isso, irmãos, que Deus não é apenas um Deus abençoador, mas o Deus criador, o Deus proprietário. Por que eu digo que o nosso Deus precisa ser compreendido como um Deus, não só um Deus que dá, mas um Deus que possui? Porque Ele possui por causa da criação. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 66, verso 2, não foi a minha mão que fez todas as coisas, diz o Senhor, e por meio dela todas estas vieram a existir. Ele é dono pela criação, mas é dono também pela sustentação.
Se você lembrar de Colossenses 1:16 e 17, você vai ver Paulo dizendo que nele foram criadas todas as coisas, coisas que estão nos céus ou na terra, coisas visíveis ou invisíveis. Por ele foram criados tronos, principados, potestades. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando de Cristo como o resplendor da glória de Deus, a Bíblia diz que é Ele que sustenta todas as coisas, tão somente pela palavra do seu poder. Então ele é dono, aleluia, por criação, mas é dono por sustentação. E eu vou melhorar, ele é dono também por redenção. Oh glória, nós fomos, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós não somos de nós mesmos, não, nós somos agora o templo do Espírito Santo, pertencemos a Deus. Por isso que o versículo 20 vai dizer: fostes comprados por bom preço. Aleluia. Você pode olhar para quem está perto aí e diga: você foi comprado por bom preço. O Espírito de Deus me fez lembrar de 2009, quando eu estava transitando, preguei 30 dias em Lisboa em 2009, e aí eu estava transitando em uma das avenidas principais de Lisboa, e foi exatamente na época que o Clube Real Madrid havia comprado o passe do Cristiano Ronaldo. E foi um absurdo aquilo. E as manchetes, as revistarias em Portugal, era só a foto do Cristiano Ronaldo. 94 milhões de euros. Eu fiquei abismado com aquilo. Parei numa revistaria para ver quanto é que ele iria ganhar por mês, quanto é que ele iria ganhar por semana, quanto é que ele iria ganhar por dia. E o jornal estava dizendo quanto que ele ganharia por hora jogando no Real Madrid. Quando eu terminei de ler, o Espírito de Deus veio no pé do meu ouvido e disse: Valdeci, você está admirado por causa de um jogador de futebol que está com o seu nome escrito no hall de atletas do Real Madrid? Eu paguei muito mais por você e coloquei o teu nome no livro da vida. Então agradeça a Deus, porque talvez teu nome nunca vá parar num hall de clubes midiáticos como é o Real Madrid, mas já está no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E por que o teu nome está lá? Porque você foi comprado por bom preço. Então, quando eu entendo que Deus é dono, eu não digo mais o meu dinheiro, porque na realidade o dinheiro é de Deus. Não é assim que diz Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor? Não é mais minha casa, não é mais meu ministério, né? Às vezes a gente se empolga, né? O meu ministério. Mas se você olhar para Paulo em 1 Timóteo 1:12, a gente pode aprender com Paulo, porque Paulo diz assim: eu dou graças àquele que tem me fortalecido, aquele que me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. O ministério é dele, ele só emprestou para você. A obra é dele, ele só chamou você para servi-lo no reino. Quem está me entendendo? Então a verdade é o seguinte: a vida não é minha, a vida não é sua, a vida é de Deus. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor. Então veja que falar de mordomia é muito amplo. Eu preciso entender sobre mordomia do corpo, mordomia da vida. Então meu corpo não é descartável.
Meu corpo é o templo do Espírito Santo e tem que glorificar a Deus. Até porque, se você lembrar de Isaías 43:7, você vai ver que Deus disse que nos criou para a sua glória. Se você ler 1 Coríntios 10:31, você vai ver Paulo dizendo assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo por quê? E para quê? Para a glória de Deus. Você parou para pensar na profundidade desse texto? Quer, só essa expressão, quer. Aí eu poderia dizer assim, quer seja homem ou mulher, quer seja adulto ou quer seja uma criança, quer seja rico ou pobre, quer seja grande ou pequeno, quer seja pastor ou membro, quer brasileiro ou estrangeiro, irmão, tudo que a tua vida desenvolver tem que glorificar ao Senhor. Então é importante cuidar da saúde física, saúde mental. Importante fugir do pecado sexual, porque quem peca com o pecado sexual, você sabe que Paulo diz que peca contra o próprio corpo. Então evitar vícios e excessos é cuidado do corpo. Mas temos também o cuidado que devemos ter, ou seja, a mordomia do tempo. Efésios 5,16, Paulo diz, remindo o tempo. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração sábio. Então você tem que reconhecer que esse tempo de escola bíblica, e talvez você está dizendo assim, puxa, o pastor podia pregar até 9h30 e mandar a gente embora. Agradeça, se eu for até 9:45, agradeça, porque você está no melhor lugar do mundo. E esse tempo aqui nessa escola bíblica, eu te garanto, não vai ser um tempo desperdiçado. É tempo de capacitação e preparação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aproveite o tempo que você pode ter com Deus. Aproveite bem o tempo com a tua família. Aproveite o tempo no reino. Aproveite o tempo que você tem para descansar e descanse. Mas tem mordomia também dos dons. Bom, eu já estou vendo que não vai dar tempo de eu falar de todas essas mordomias. Então deixa eu adiantar aqui, para a gente avançar. Me ajuda lá, por favor, que tem hora que estão... Ok, fica lá, por favor. Aí, obrigado. Então veja que nós temos... Além da mordomia dos dons, porque eu não sei se você vai acreditar no que eu vou dizer, mas você sabe que em 1 Coríntios 12:7, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele é quem distribui os dons. E se você ler o versículo 11, ele faz isso conforme a sua vontade. Não preciso mexer com as tuas emoções, mas enquanto eu estou falando aqui, o Espírito está transitando com a bandeja, com os dons espirituais nessa escola. Mordomia da mente, mordomia das palavras. Você saber viver com a mente renovada. Você saber que há poder nas tuas palavras. Provérbios 18:21, a vida e a morte estão no poder da língua. Então você precisa entender que palavras e pensamentos moldam destinos. Então o que passa na minha mente, o que sai da minha boca, deve também glorificar a Deus, porque eu vou dar conta de tudo isso. Por isso que o crente inteligente, ele rejeita todo tipo de pensamento tóxico. Ele evita, abrir a boca para murmurar, para fazer fofoca, para falar de maneira dura, áspera com as pessoas. A palavra do crente inteligente é temperada com sal. Quando ele fala, ele abre a boca para produzir vida. Ele abre a boca para produzir fé. Ele abre a boca para falar a verdade. Amém ou não amém? Amém? Mordomia da influência. Eu preciso saber e entender que aqui nessa terra eu sou
sal e luz. As pessoas têm que olhar para mim e cumprir na minha vida Mateus 5,16. Tem que ver o fruto de Deus em mim e glorificar o Pai Celestial. É aquilo que Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, todavia ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, no espírito e também na pureza. Mordomia. Influenciar pessoas. E fazer isso com maestria. Você está me entendendo? Então vamos lá. Além da mordomia das finanças, né? Que é o que nós vamos tratar nessas 3 noites. Mas vamos lá, vamos ver mordomia a partir de Neemias. Quando eu entendo esses princípios, essa abrangência, e olhando para o livro de Neemias, eu não vou ver o livro de Neemias apenas como um livro de restauração, de muros ou de portas. Eu vou ver que tem princípios espirituais que vão estar nos ensinando. Então observe que lá no finalzinho da página 17, mordomia na perspectiva de Neemias. Você pode ler o que está na tela, participando do que Deus está edificando. 1, 2 e 3. Diga a segunda vez. Observe o capítulo 2 e o versículo 5 de Neemias. Veja que Neemias, ele está se sentindo pertencente de uma grande obra que Deus havia colocado no seu coração para ele desenvolver. Ele não diz envie alguém. Ele não diz resolva isso e mais aquilo. Ele não vai dizer tomara que melhore. Ele diz envia-me a mim. Ele se sentiu pertencente. E como isso começou? Eu gostaria de ajudar você a entender. Eu preciso de mais um cliquezinho lá da mídia, por favor. Mais um. Mais um. Pode ir mais uma vez. Aí. Clica de novo. Segura aí. Obrigado. Veja que tudo começou no capítulo 1, versículos 1 e 2, quando ele tem uma conversa amigável com um dos seus irmãos, o Anani. E ele faz uma pergunta, melhor, ele faz 2 perguntas. Ele pergunta num primeiro momento como é que estavam as pessoas. E depois ele pergunta como é que está a cidade. É importante a gente considerar que Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias era copeiro do rei. Trabalhava num excelente emprego. Era integrante do primeiro escalão do governo de Artaxerxes. Estava bem situado, morando como se fosse num hotel resort. Mas é um homem que tem empatia. É um homem que se importa com as pessoas. Ele não está preocupado apenas com o seu umbigo ou com o seu próprio sucesso. Ele tem sentimento pelo próximo. E ele diz: como é que estão as pessoas? Como é que estão aqueles que escaparam do cativeiro? E como é que está a cidade? Quando ele faz essa pergunta, ele tem uma resposta. E a resposta você vai ver depois do cliquezinho da mídia. E aí está
uma resposta com um diagnóstico dizendo: as pessoas estão pobres, vivendo em miséria. Além de pobreza, as pessoas estão sendo desprezadas. E você sabe que a dor do desprezo, ela dói. Dói. Dependendo, dói no estômago. Dependendo, dói no bolso. Mas também dói na alma. Ninguém gosta de ser desprezado. Ninguém gosta de ser colocado de lado. Ninguém gosta de ser posto para escanteio. Mas o povo está em desprezo. Além da pobreza e desprezo, eles estavam vivendo a insegurança pública, porque os muros estavam derribados. Isso quer dizer, não tinha mais tranquilidade para ir e vir. Segurança pública, mas também injustiça social, ou seja, o judiciário estava mais ou menos igual está o judiciário no Brasil. O negócio está complexo, está corrompido. Os juízes trabalhavam nas portas da cidade, e se as portas estavam queimadas, não havia judiciário. O interessante é quando Neemias, ao escutar isto, a reação dele não foi dar um tapinha nas costas e dizer: vamos mudar de assunto porque o negócio está complicado. Não. No clique da mídia você vai ver o que Neemias decidiu fazer. Aí, ó, ele ora e age. Na verdade, você sabe que foram 4 meses de oração, 120 dias de quebrantamento. E por conta desses 120 dias de quebrantamento, olha o que aconteceu. Mais um clique, por favor. Deus, ele inclinou o coração do rei Artaxerxes para Neemias. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. Você está orando por uma causa? Você está orando para Deus abrir as portas? Eu sei que o pastor dessa igreja está orando por essa construção. Oh glória, eu vou ajudar os irmãos também. E eu tenho certeza, Deus vai inclinar coração de gente grande para investir nessa obra. Eu vou melhorar. Deus vai colocar gente importante no teu caminho para estender a mão ao teu favor. Você acredita nisso? Dá mais um clique, por favor. Olha o que acontece como resposta da oração. O rei dá a Neemias liberações para acessos e recursos. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ei, tem documento que vai ser assinado. Deus vai liberar documentos importantes ao teu favor. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai ter liberação que era para tempo X, e Deus vai dizer: vou mexer na agenda, vou mexer no calendário, vou antecipar por causa da tua oração. Mais um clique. Aí, a conversa com o rei fez Neemias dizer: eu vou reconstruir. Leia o que está na tela no 3, 1, 2 e 3. Eu vou reconstruir. Diga a segunda vez. Eu vou reconstruir. Para frisar mesmo, diga a terceira vez. Eu vou reconstruir. Mais um clique, por favor. Agora escuta. De Suzã a Jerusalém é quantos quilômetros? Fala aí para mim. Você falou que vai, hein? Você falou que vai. Eu quero ver se você vai ter coragem de ir mesmo.
disposto a 1.500 quilômetros? Dá um cliquezinho aí. Segura aí. Ah, pastor, 1.500 quilômetros eu vou lá nas passagens aéreas econômicas. Você tem que entender que naquele tempo não tinha avião. Dá mais um clique aí. Clica de novo. Aí você diz assim, então pastor, eu vou pegar minha caminhonete, 244 cavalos, só paro para abastecer, pastor. Eu vou fazer os 1.500 quilômetros numa pegada só. Você sabe que naquela época não tinha caminhonete com ar-condicionado. Você sabe que não tinha nem um Fiat Uno de 70 cavalos. O que ele tinha? Dá um clique aí. Ah, já deu? Obrigado, segurei. Tinha um cavalo só. Você vai reconstruir mesmo? Vai ou não vai? Não, fala sério. 1.500 quilômetros no lombo de um cavalo. É claro que eu estou falando de Neemias, não é um pangaré. No mínimo era um cavalo manga larga. No trotezinho. Aí, dá um clique aí, por favor. O que eu acho lindo é que Neemias manteve a atitude. E Deus está falando com gente aqui que está querendo desistir. E Deus está dizendo, não te chamei para ir até a metade do caminho. Eu não te chamei para ir até o meio do ano. Eu quero que você entenda, meu projeto é firme, mas eu quero que você persevere, mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que seja difícil, não pare! Não desista do teu casamento, não desista do teu chamado, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Dá mais um clique aí. Aí olha para esse texto. Você sabe que Neemias ficou 3 dias. Quando ele chegou em Jerusalém, quantos dias ele ficou lá? 3 dias. Eu dou razão para ele. 1.500 quilômetros, irmão, andando a cavalo. Como é que não estava as pernas do rapaz? Estava tudo assado, gente. Aí ele diz assim, de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Olha aqui para mim. Não pensa você que num projeto que Deus coloca no teu coração, que a maioria vai te aprovar. Não fique esperando o like de todo mundo, a curtida de todo mundo. Tem gente que vai dizer assim, maluco das ideias. Da onde? Pastor está doido, deixa esse tempo desse jeito mesmo, que construir outro nada, vai ficar aí para o anticristo. Tem gente falando isso. Aí Neemias diz assim, é poucos, mas olha aqui para mim, os poucos que vão ficar, ficarão até o fim, creia nisso. Gideão começou com 32 mil, ficou quanto? 300. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Olha aqui para mim. Não declarei a ninguém. Sabe como que chama isso? Disciplina do silêncio. Você consegue fazer isso aqui, Não. Você não tem mão, não? Faz isso aqui, Não, vou melhorar. Diga, tem hora que temos que fechar a boca. Diga isso. Porque às vezes Deus faz uma promessa, você já está publicando. Ai, Deus falou assim, e daí? E vai. E o invejoso está ali só escutando. Você sabe que José esperou 13 anos porque ele contou para os seus irmãos o sonho. Está lá escrito que os seus irmãos o invejavam. Mas o pai guardou no coração. Então tem hora que você tem que aprender a fechar a boca. Espera o tempo de Deus. Dá mais um clique aí. Dá outro clique.
Aí, segura aí. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Porque eu creio que eu estou pregando para crente que vai pertencer a essa obra e vai se sentir parte dela. Então eu estou pregando para Neemias. Por que eu estou pregando para Neemias? Porque eu não vim aqui pregar para Judas. Porque Judas, você sabe que o diabo entrou no coração de Judas. Não estou pregando para Judas. Também não estou pregando para Ananias e Safira. Você sabe que no coração de Ananias, quem entrou foi o diabo. Por isso que ele reteve o que não era para reter. Então quando o crente retém o que é de Deus e não entrega o que é de Deus, pode saber que o diabo deve estar botando alguma coisa no coração dele. Aí você sabe que tem um camarada tal de Simão, lá em Atos 8, Simão o mágico, que Pedro, quando repreendeu ele, porque ele queria comprar o dom de Deus por dinheiro, aí Pedro disse assim: rapaz, você está deixando Satanás encher teu coração, o dom de Deus não se compra com dinheiro. Então escuta aqui, eu não estou pregando para Judas, não estou pregando para Ananias, nem para Safira, não estou pregando para Simão o mágico, eu estou pregando para crente Neemias. Se Deus não visitou teu coração, vai visitar com um projeto forte. Se Deus não visitou teu coração, Deus vai visitar com algo sobrenatural. Você crê que tem um plano de Deus que vai descer no teu coração? Ou já desceu? Amém ou não amém? Então, esse pertencimento começou assim, a ponto dele viver. Veja que quando ele está lá, no versículo 17 do capítulo 2, ele diz: levantemo-nos e reedificamos. Eu estou junto com vocês. Eu não vim apenas ser o coordenador. Eu não vim apenas ser o pai do mutirão. Eu não vim apenas desenvolver liderança. Eu estou junto. Eu pertenço. Embora eu não conhecia Jerusalém, mas eu estou aqui, porque quem pôs no meu coração para fazer isso foi Deus. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Amém? Mais um clique lá. Mais um, por favor. Então, mordomia começa com pertencimento. Você pode ler, por favor? Aqui está meu desafio. Vou terminar os 4 pontos que eu tenho abordado nessa primeira aula, que a mordomia começa com pertencimento. Mais um clique lá. Mordomia é participar da obra de Deus com aquilo que temos. Você pode ler 1, 2 e 3? Olha que interessante. O capítulo 3 de Neemias, ele vai nos ensinar muitas lições. Os 32 versículos que a gente encontra no capítulo 3 nos ensina sobre alguns princípios de sucesso. Tem 4 princípios nas entrelinhas desses 32 versículos. Você vai ver que Neemias, ele tem uma mente brilhante para coordenar 38 grupos. Quantos grupos? 38. E ele vai colocar as pessoas certas nos lugares certos. Veja que o texto vai dizer que ele consegue colocar cada pessoa, inclusive, perto da sua casa, economizar tempo. Quem estava trabalhando perto de casa já ia almoçar em casa. Já ganhava também recursos. Mas temos também o princípio da cooperação. Neemias não deixa ninguém de fora.
O interessante é que ele bota para trabalhar sacerdotes, fazendeiros, perfumistas, gente que mexia com ouro, gente que tinha suas diferentes e variáveis profissões, inclusive sacerdotes, políticos, até as mulheres encontraram espaço para trabalhar. Então veja que homens de lugares diferentes, de posições diferentes, estão cooperando. Ele tem também o princípio da aprovação. Eu acho lindo a inteligência emocional de Neemias, porque se você ler o capítulo 3, você vai ver que ele sabe lidar tão bem com as pessoas, que ele memorizou e chamou cada integrante daquela multidão de pessoas que compunham os 38 grupos, chamando as pessoas pelo nome. Isso quer dizer que ele conhecia, ele valorizava as pessoas, e ele tinha com cada indivíduo um tratamento pessoal, preciso, seguro. Outra coisa que eu também vejo como princípio, além da coordenação, da cooperação, da aprovação, eu vejo que a comunicação dele também foi algo extraordinário. Porque ele deu instruções claras. Ele delegou autoridade a chefes de seções e de grupos. Ele se comunicou, delegou autoridade, fez chefes de seções. Eu preciso dizer que Deus está levantando líderes aqui nessa escola. E Deus vai te dotar de uma capacidade diferenciada. E a tua liderança vai preparar novos líderes. Aleluia. 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 Quem está comigo, diga amém. Então veja que ele não centraliza a obra. Ele vai distribuir responsabilidades. O que nos ensina esse capítulo 3? Ninguém fez tudo, mas todos fizeram alguma coisa. Tinha gente que tinha força, tinha outros que tinham habilidade, outros investiram recursos, outros liderança, mas todos tinham responsabilidade em fazer. Então, mordomia não é sobre o quanto você tem. Mordomia é sobre como você usa aquilo que você tem. Então, se você tem hospitalidade, dê a tua hospitalidade. Se você sabe interceder, interceda. Se você tem um serviço, ofereça esse serviço. Se você pode contribuir, então contribua. Se você pode dar uma aula, então dê uma aula. Faça aquilo que você pode fazer. Mordomia não é quantidade, mordomia é participação. Então entenda, Deus não está procurando grandes doadores. Deus está procurando pessoas com o coração disponível. Amém? Aleluia. Vamos para frente por causa do tempo. Mais um cliquezinho aí. O que diz aí? 1, 2 e 3. Fidelidade. 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 Lembra do texto que nós tomamos por base?
requer que os mordomos, cada um se encontre fiel. Você sabe que está raro encontrar gente fiel hoje. Na verdade, desde os dias de Salomão. Provérbios 20, verso 6, está escrito: e o homem fiel, quem o achará? O poeta que escreve o Salmo 101, no verso de número 6, ele disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você sabe que o homem fiel tem algumas promessas. Uma das que eu mais admiro é Provérbios 28 e 20, onde a Bíblia diz que o homem fiel será cumulado de bênçãos. Se tiver crente fiel, eu tenho uma boa notícia para você. Vai vir de enxurrada as bênçãos de Deus para a tua vida. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O Salmo 78, no verso 37. A Bíblia diz: porque o seu coração não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então veja que o coração precisa estar alinhado com Deus. Enquanto uns não foram fiéis, eu olho para Daniel capítulo 6 e eu vejo gente procurando defeito, uma CPI. Lá em Daniel capítulo 6 tem uma CPI, você sabe disso? E as pessoas estão procurando defeito, vício em Daniel. E a Bíblia diz que não encontraram. Por quê? Porque ele era fiel. Ele era fiel. Ele era fiel. Ele era fiel. A fidelidade de Daniel era a estrutura interior, não era reação ao sistema. É tanto que quando fizeram o rei assinar um decreto que alguém que se curvasse diante de qualquer Deus iria ser jogado na cova dos leões, você não vê Daniel mudando a agenda de oração. Pelo contrário, ele mantém as 3 vezes ao dia em oração. Vai para a cova, mas por causa da sua fidelidade o anjo desceu lá. Então eu coloco aí na apostila: fidelidade não é intensidade, é constância. Não é quantidade, é permanência. Sabe o que diz o Salmo 119, verso 30? E como eu queria que nós saíssemos daqui pelo menos orando este poema: escolhi o caminho da fidelidade. Você pode fechar os olhos. Você vai conversar com Deus. E você vai dizer após mim essa oração, com os olhos fechados. Diga: Senhor, eu escolho o caminho da fidelidade. Calaburibitéria. Eu espero que você esteja orando conscientemente desse alinhamento que você está fazendo com Deus hoje. Espero que não seja impulso emocional. E se for uma decisão consciente de um alinhamento que você está fazendo com Deus, pode se preparar. Pode se preparar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu vou liberar 3 palavras proféticas, baseado no que Jesus disse. Quem falou foi Jesus. Mateus capítulo 25, versículo de número 21. Oh meu Deus, tem 3 palavras que eu vou liberar nesse texto. Aleluia, aleluia. Palavra de aprovação,
palavra de promoção e palavra de recompensa. Eu vou de novo até você entender. Palavra de aprovação, palavra de promoção e palavra de recompensa. Como assim, pastor Valdeci? Olha a palavra de aprovação: servo bom e fiel. Oh, eu creio que Deus vai olhar para os alunos dessa escola bíblica e vai ver fidelidade, 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 fidelidade. Eu acredito que seremos aprovados por Deus. Eu acredito que seremos aprovados, porque Deus está nos avaliando aqui nessa noite. Mas além da palavra de aprovação, tem a palavra de promoção. Aonde está a palavra de promoção, pastor? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Eramai chorefu vineia mandori. Eu não sei se você está aqui para crer, mas eu vim aqui para pregar. Eu vim aqui para anunciar. Tenho muito de Deus se aproximando de crentes aqui nessa noite. Eu vou melhorar. Efésios capítulo 3 e o versículo 20. Olha aqui para mim. 3 e 20 de Efésios. Aquele que é poderoso para fazer. Fazer o que, Paulo? Fazer tudo. Para aí não. Fazer também muito. Fazer só muito, Paulo? Não. Fazer mais. Para no mais? Não, não para no mais. Fazer além do que pedimos ou pensamos. Recebe o tudo de Deus. Recebe o muito de Deus. Recebe o mais de Deus. Recebe o além de Deus. Porque Deus te trouxe aqui para escutar. Eu tenho promoção para a tua vida. E a palavra de recompensa: entra no gozo do teu Senhor. Não estou falando só de eternidade, com todo respeito, e sem ferir o texto sagrado. Mas Deus vai abrir acessos. Eu vou melhorar. Deus vai abrir portas para algumas pessoas. Quem crê em portas que se abrirão? Posso liberar isso? Está pronto para receber? Crê no que eu vou falar? Biblicamente falando, eu vou profetizar as escrituras. Vou começar com Apocalipse 3 e 8. Diz o Senhor: diante de ti eu pus uma porta aberta. O que Deus está dizendo é o seguinte: você não vai ter o trabalho nem de pôr a mão na maçaneta, porque a porta já está aberta. A porta já está aberta, a porta já está aberta. Eu vou lá para Isaías 45 e vou lembrar você do que foi que Deus falou com Ciro. Escuta, a profecia foi anunciada ou pré-anunciada. 150 anos, Ciro não tinha nem nascido, mas Deus toma a boca de Isaías para dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para descingir os lombos dos reis, para colocar diante dele portas abertas, e as portas não se fecharão, não se fecharão, não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei as riquezas encobertas e os tesouros das escuridades, ainda que tu não me conheças. E não conhecia mesmo, porque Ciro não tinha nascido. Você recebe mais uma palavra? Não, mais duas pelo menos. 1 Coríntios 16 e 9, Paulo diz: permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e poderosa se me abriu. Muitos são os adversários. Olha aqui para mim.
Tem concorrência, não tem? Tem opositores, não tem? Tem gente querendo se atravessar, não tem? Mas tire os olhos dos atravessadores. Não fique olhando para os opositores. Não tenha medo dos concorrentes. Olha para a porta promissora. Olha para a porta que Deus decidiu abrir. Poxa, eu ia falar mais uma, mas deixa para lá, porque a sentada do pastor Gilson aqui já me fez entender. Bem-aventurado o pregador que fala pouco, que vai ser convidado de novo. Dá mais um clique lá. Puxa vida, eu queria falar um pouquinho da honra. Eu vou para o 5º. Mais um cliquezinho. Você pode ler 1, 2 e 3. Vai aí na sua Bíblia em Neemias 13. Amanhã eu falo alguma coisinha sobre a honra. Que amanhã a gente vai falar sobre 1 Crônicas 29. Mas acompanhe o fluxo da leitura bem rápido comigo, por favor. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, diga amonitas, ok, e os moabitas, ok, obrigado. Jamais os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Preste atenção nesse detalhe. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, os dízimos do grão, o mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Que durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares.
e o incenso. Olha aqui para mim e eu termino. Neemias precisou voltar para Jerusalém, porque o rei precisava dele lá. No que ele volta para Jerusalém, o sacerdote Eliasibe, que estava comandando, responsável pelo culto, responsável pelo ambiente de adoração, ele se aparentou com Tobias. E você sabe que Tobias era dos amonitas, inimigo declarado do povo de Deus. E a Bíblia diz no versículo 8, que isso desagradou muito a Neemias. Então não se assuste quando o pastor fica nervoso. Não se escandaliza, porque tem coisa que vai deixar o pastor chateado. E Neemias ficou chateado. E o que eu acho interessante é que Neemias, chateado, ele fez 3 movimentos. Quantos movimentos? 3. Está na apostila. Primeiro, ele fez uma remoção. Ele não chega para Tobias e diz: Tobias, por favor, você pode, por gentileza, ir para outro lugar? Olha aqui para mim. Sabe onde é que Tobias estava morando? Na tesouraria da igreja. O sacerdote Eliasibe conseguiu colocar ele lá na tesouraria, lugar sagrado, lugar da entrada das ofertas, lugar da entrada dos dízimos. Mas Neemias volta, e quando é lido o livro da lei, por isso que é bom ter Bíblia na igreja, por isso que faz bem uma escola bíblica. A Bíblia diz que ele então remove, ele tira o que não pertence à casa de Deus. Ele purifica, ele limpa o ambiente. E ele também restaura, ele devolve o que era legítimo. Mordomia é isso, irmãos. A mordomia verdadeira não é apenas sustentar a casa, mas também proteger a santidade da casa. E Deus está falando com alguém aqui. Nem tudo que entra merece permanecer. Assim como Tobias, Deus está falando, a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, a nossa rotina tem que pertencer ao sagrado. E se alguma coisa ruim entrou, vai sair em nome de Jesus. Se tem alguma coisa na tua casa que não deveria ter entrado, vai sair de lá em nome de Jesus. Se tem perturbação que entrou no teu coração, vai ter que sair em nome de Jesus. Olha aqui para mim, Deus vai te dar discernimento. Porque deve ter coisa na vida de alguém aqui nessa noite que entrou e Deus nunca autorizou entrar. E Deus vai te dar discernimento. Você não vai tratar esse negócio, porque você não vê Neemias dizendo assim: vamos reformar o Tobias, vamos esperar, vamos aguardar. Não. O que não é de Deus tem que ir para fora. O que não é de Deus tem que ser repreendido. O que não é de Deus tem que ser reprovado, tem que ser removido. Quem está me entendendo? Neemias pega os móveis e bota na rua. Neemias pega a cama e bota na rua. Neemias diz: aqui não, aqui não, aqui não. Você não pertence a esse ambiente. E Deus está falando: tem hábito que eu vou tirar da tua vida hoje. Eu vou te tirar de determinados ambientes. Eu vou te tirar de determinados relacionamentos. Tem relacionamentos tóxicos. Tem amizades tóxicas que você precisa cortar da tua vida hoje. Não é ajuste, é remoção. Porque onde o impuro, irmãos, permanece, o fluxo da casa fica travado. Veja que enquanto Tobias estava ocupando as câmeras, os depósitos da casa de Deus estavam vazios. Os levitas
tinham abandonado o templo. O culto estava fraco por causa do Tobias. Mas eu profetizo, o Tobias já está saindo. O Tobias está sendo repreendido. Fica de pé. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Guarde essa palavra. E pratique essa palavra. Amanhã a gente volta mais um pouquinho.